E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar aí falando um pouco sobre cones, que é um assunto que pode aí, cair no Enem, e a gente vai dar uma olhada sobre como ele pode aparecer nas questões, fazendo uma aí depois que eu der uma breve explicação sobre esses sólidos. Bom, basicamente os cones eles são sólidos geométricos formados por uma base circular e segmentos de reta que unem os pontos desse círculo a um vértice em comum. Uma coisa interessante da gente destacar é que os cones eles podem ser formados por meio da revolução de um triângulo retângulo. Então, se eu pegar um triângulo retângulo e girar ele em 360 graus ao redor de um de seus catetos, eu vou obter um cone reto, que é um cone que apresenta o ângulo de 90 graus entre o eixo e o plano da base, sendo que o eixo é esse segmento de reta aqui que vem do vértice até o centro da base. Outra característica desse cone é a questão da altura. A altura ela vem aqui do vértice até o centro da base, formando também aí um ângulo reto, diferentemente do cone oblíquo. No cone oblíquo, a gente tem o eixo saindo aqui do vértice e indo até o centro da base, formando um ângulo diferente de 90 graus. Uma das coisas que essa característica dos cones retos nos permite fazer é realizar aqui, formar um triângulo retângulo com a altura, o raio e a geratriz, que é esse segmento de reta que vem do vértice até uma das extremidades aí da circunferência da base, e isso nos permite fazer o teorema de Pitágoras para descobrir aí cada um desses valores. Então, vamos para a questão. Vamos fazer aqui uma questão do Enem de 2016. Vamos lá, ela é uma questão que reúne aí cilindros e cones, sendo que isso é algo que pode acontecer no Enem, de eles associarem mais de um sólido numa mesma questão. Então, vamos lá. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto de um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, ele nos deu aqui a imagem dos silos com as suas dimensões indicadas. E o comando da questão é: o número de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é, e ele nos recomendou aqui 3 como aproximação para π. Ok. Primeiramente, a gente vai tentar calcular aqui o volume total desse recipiente, para descobrir quantos grãos vão ter aqui, que serão então transportados pelo caminhão. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que calcular o volume total, sendo o volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro ele é dado pela área da base, que como é um círculo é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, vamos lá. Ele nos deu π, que é 3. O raio está indicado aqui na figura, 3 metros, então 3 ao quadrado, vezes a altura que ele também nos indicou, sendo 12. Realizando essa conta, a gente vai encontrar o valor para o volume do cilindro de 324 metros cúbicos. Então, agora vamos para a parte do cone. O volume do cone ele é dado por 1/3 da área da base, sendo na área da base dos cones círculos, então, portanto, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura do cone. Aqui, a gente vê que a base do cone equivale à base do cilindro. Portanto, elas têm o mesmo raio, porém alturas diferentes. A altura do cone é diferente da altura do cilindro. Ele nos indicou aqui como sendo 3. Então, substituindo os valores aqui, nós vamos ter que o volume do cone é 1/3 de 3 como sendo π, vezes 3 ao quadrado, vezes a altura, que também é 3. Então, nós vamos encontrar para o volume do cone um valor de 27 metros cúbicos. Então, calculando o volume total desse recipiente, nós temos o volume do cilindro, que é 324, mais o volume do cone, que é 27. Isso vai dar um total de 351
metros cúbicos. Para achar o número de viagens que esse caminhão vai precisar fazer para transportar todo esse volume, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui esse número de viagens de N. A gente vai dividir o volume total que ele vai transportar pela quantidade que ele consegue levar por viagem, que a questão nos indicou aqui como 20 metros. Ela apontou que a capacidade desse caminhão de volume é de 20 metros cúbicos. Então, dividido por 20. Quando fazemos essa divisão, a gente não encontra um valor exato. A gente encontra aí aproximadamente 17,55. Então, a gente vai arredondar esse valor para 18. Por quê? Quando a gente vê aqui, a gente vê que ele vai ter que fazer 17 viagens e mais aproximadamente meia. Só que a gente sabe que ele não vai fazer meia viagem, ele tem que fazer uma viagem inteira. E se a gente arredondar para baixo, para 17, vai ficar faltando um pouco de grãos aqui para serem transportados. E não é o que a gente quer. A gente quer que todo o volume seja transportado por esse caminhão. Então, para garantir que isso seja feito, é necessário, no mínimo, que ele realize 18 viagens para levar todo esse volume. Então, achando aqui 18 viagens. Resposta, letra D. Então, é isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Essa é a questão de cones do Enem 2016.